Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui de novo com Diálogos Capitais, numa parceria entre a Carta Capital e o PROAN, visando lançar luzes sobre os resultados da COP26, não é? E hoje nós temos um tema importantíssimo, que é a Amazônia, né? A grande sala do Éden, antessala do Éden do Brasil, né? Com toda a sua riqueza, biodiversidade. E aí, para falar sobre a Amazônia, nós temos aqui pessoas de primeira linha, que é o delegado Alexandre Saraiva, né? Ex-superintendente da Polícia Federal, a Gabriela Saviano, do IPAM, e o secretário do Estado do Pará, de Meio Ambiente, o doutor Mauro O. de Almeida, né? Então, é com grande satisfação que nós recebemos os convidados e gostaríamos já de iniciar o processo fazendo a primeira pergunta, né? É um desafio o que acontece hoje no Brasil, na região da Amazônia, especialmente pela criminalidade que assola aquela região. Em primeiro lugar, nós sempre tivemos criminalidade de alguma forma e muitas vezes mais sob controle do que hoje. Mas hoje nós estamos enfrentando um estado de insurgência da criminalidade, né? Como se a criminalidade, de forma coletiva, ela tomasse força e tomasse uma proporção quase que incontrolável. Isso foi absolutamente demonstrado na questão do Rio Madeira, onde as dragas de mineração ilegal tomaram o rio e falavam em enfrentar a polícia. Enfim, você tem um estado realmente de ilegalidade que nos lembra um pouquinho, talvez, do que aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago, né, na década de 30, onde você tem uma criminalidade completamente à solta. Então, diante desses fatos, como o Dia do Fogo, né, que aí teve a incidência no Pará e depois também agora no Rio Madeira, com essas balsas de mineração ilegal, a nossa pergunta é como isso chegou a esse ponto, né? Como é que esse estado de coisas aflorou nesse volume, nessa proporção? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é como nós podemos agir de forma preventiva, o Brasil deve agir, o poder público deve agir, no sentido de forma preventiva, conter esse estado de coisas, né? Então, gostaríamos de ouvir primeiro o delegado Alexandre Saraiva, que tem uma vasta experiência no controle da criminalidade na Amazônia e certamente poderá nos dar uma aula a respeito. Por favor, delegado, boa noite, a palavra é sua. Muito obrigado, Carlos. Boa noite a todos. De acordo com a criminologia, né, que estuda o fenômeno criminoso, fenômeno do crime, uma das principais causas do crime é a ausência de guardião. E o guardião não precisa ser necessariamente uma pessoa física, um policial, um vigilante, um guarda patrimonial. Ele pode ser um satélite, ele pode ser um bante. O importante é que a sociedade perceba o olhar do Estado sobre determinada área, sobre determinada região, e que o Estado está atento àquela situação. Se ocorrer, vai ocorrer uma resposta estatal. Quando se percebe que o Estado não está atento àquela situação, é lógico que o risco na mente do criminoso reduz e ele se sente motivado a praticar o crime. Tanto no exemplo que você deu do Chicago, nos Estados Unidos, o que havia? Havia uma leniência do Estado, havia uma complacência social, porque a lei seca, mas era uma lei que a sociedade não aceitava bem essa lei, né? As pessoas bebiam. E o crime ambiental, em grande medida, muitas autoridades, inclusive, saem às claras para defender tanto desmatamento como garimpo. E se a lei é ruim, se a lei não é adequada, então que mude-se a lei. O que a gente não pode é ter um Estado, um país baseado no crime. A gente tem que ter um país baseado na lei. Então, essa conjunção de fatores dificulta muito a repressão aos delitos, porque, operacionalmente falando, é muito tranquilo evitar que isso aconteça. Nós temos todas as ferramentas, a expertise, para não deixar chegar àquele ponto, para atacar antes. Agora, quando uma estrutura do Estado, parlamentares, enfim, tem um discurso
favorável àquela situação. Parece que houve um prefeito agora, nessa situação do Rio Madeira, que se manifestou favoravelmente a garimpeiros. Isso complica demais as coisas. Quando a gente fala também em garimpo, e aí tem aquele discurso de que estão produzindo riqueza, mais ou menos, que o que se lança de mercúrio nos rios, o assoreamento dos rios, isso não é bem gerar riqueza. Se a gente for fazer a conta, eu acho que é muito mais destruição de riquezas do que criação de riquezas. Mas jeito para resolver tem. A questão é política, só. Vontade política de fazer o certo. Bom, eu queria, então, remeter para a Gabriela Savian o mesmo tema, Gabriela. Você que da área não governamental atua fortemente na região, monitorando, trabalhando no sentido de implementar políticas públicas. Por que isso acontece e o que deve ser feito para evitar de forma preventiva esses fatos? Obrigada, Carlos, pelo convite, obrigada, Carta Capital, pelo espaço para que a gente possa dialogar aqui essa noite sobre um tema tão importante, né, o tema da Amazônia, e a Amazônia é tão importante para o contexto tanto nacional como internacional, no contexto de clima. É muito importante a gente estar aqui nesse momento falando sobre isso e nessa situação que a gente está hoje, infelizmente, né, nesse cenário que a gente tem hoje, um cenário de agravamento das ilegalidades, das atividades ilegais e da percepção da impunidade também, né? Hoje nós vemos, acho que essa situação, esse cenário de hoje, ele é um reflexo do enfraquecimento ao longo dos anos das políticas públicas, especialmente no nível federal, né? Toda a desestruturação dos órgãos governamentais do combate que atuam, né, ou que atuavam e que hoje atuam em menor grau no combate, no controle, no combate ao desmatamento, tanto o desmatamento como as queimadas também, né, a gente viu aí, além da grilagem, do garimpo, que você citou, o Dia do Fogo, e toda essa realidade nova, né, essa dinâmica nova que apareceu desde 2019 até agora, estabelecendo aí um novo patamar, né, um novo patamar de desmatamento. Quando a gente viu entre os anos de 2006, 2012 até 2014, as políticas públicas conseguindo reduzir significativamente o desmatamento, sem barrar o desenvolvimento ou a produção de grãos, né? Pelo contrário, nesse período de 2012 a 2000, não só de grãos, né, da agropecuária como um todo, de 2006 a 2012, a gente viu um decréscimo significativo do desmatamento e um aumento da produção, né? Então, a gente vê que existem as ações, né? A gente já sabe quais são as ações que devem ser feitas. O delegado Alexandre mencionou aí que temos as informações, temos os satélites, e precisa-se, de fato, das políticas. Então, essa desestruturação das políticas públicas, especialmente no nível federal, eu acredito que elas sejam uma das peças fundamentais para que a gente chegue nessa situação onde a gente está. Uma outra questão muito importante, além da percepção e da narrativa, porque essa questão da narrativa e dessas ações como o Dia do Fogo, essa mobilização, né, para que acontecesse tudo naquele momento, ou a sensação, a percepção de impunidade, agora que a gente está vendo por esses áudios e tudo mais dos garimpos, né, ela é fortalecida, claro, por uma narrativa que traz essa percepção, que fortalece essa percepção, as políticas, né, a ausência, o enfraquecimento das políticas de direitos ao uso da terra, as políticas indígenas, as políticas de proteção das áreas também é bastante importante para dar essa sensação de que pode ser entrado. E hoje a gente vê, por exemplo, dessa grande taxa de desmatamento que a gente teve em 2021, 45% desse desmatamento foi em florestas públicas, foi em terra pública, né? Em especial nas terras públicas federais. Então, isso tudo traz essa abertura de chegada
de grilagem, de garimpo nessas áreas, na Amazônia como um todo, né, mas que a gente vê que ainda são áreas bastante concentradas. E, por último, só para aproveitar, o delegado Alexandre falou sobre a ausência de guardiões, né? E aí a gente vê também o enfraquecimento da governança territorial, do papel da participação social no monitoramento das ações do que acontece na Amazônia. Então, esses guardiões também passam pelas pessoas que estão na Amazônia, né, pelas populações tradicionais, pelas comunidades locais, que estão, de certa forma, enfraquecidas nesse momento também, né? Obrigado, Gabriela. Passo, então, para o secretário do Estado de Meio Ambiente do Estado do Pará, Mauro Aldi Almeida, perguntando, secretário, quais são os principais desafios para a sua gestão exatamente nesses pontos, né, na escala em que isso ocorre e o que pode ser feito para que a gente, de forma preventiva, possa conter essa onda de criminalidade. Obrigado, Carlos Bocuí, obrigado à Carta Capital pelo convite, um prazer estar aqui com todos. Primeiro, a gente tem que analisar o processo histórico de ocupação do Brasil e da Amazônia em particular. A Amazônia, ela tem nós temos na verdade, o Brasil tem um déficit com a Amazônia de regularização fundiária, né? Desde a sua ocupação. E no primeiro momento em que as terras foram públicas do Império, e depois, quando se passou para a República, não se passou para os estados que estavam nascendo, e mais ainda, na Constituição de 88, não se passou para os municípios, que também se instituiu. Nós temos um déficit de regularização fundiária no Brasil, e na Amazônia em particular. Por outro lado, além do déficit de ocupação, nós temos uma ausência de Estado, né? Ninguém nasce criminoso, alguém já disse isso. O mundo alguém torna-se criminoso. E muito desse tornar-se criminoso tem a ver com falta de oportunidade, primeiro, de educação, de sustentação econômica e de subsistência, e depois que se forma um criminoso, aí fica mais difícil, né? Então, a gente tem um déficit de regularização fundiária, a gente tem um déficit de Estado, de representação, que vai desde escola, de presença de Estado de administração, como também de monitoramento e controle. Polícia e, particularmente, na atividade ambiental, de Estado, nas secretarias ambientais. O que poderia ser feito e que deve ser feito é uma organização melhor do Estado brasileiro. A partir da Lei Complementar 140, que definiu os processos de cooperação, o Estado brasileiro precisa definitivamente passar a responsabilidade para os estados e municípios lá preconizados. Tem que ter a sua responsabilidade, mas tem que ter contrapartidas também do ponto de vista financeiro e institucional. Os municípios têm baixa institucionalidade, dão poucos feedbacks para os estados e para a União em termos de comando e controle. Os estados, por sua vez, não dão conta sozinhos. E a União, muitas vezes, centraliza em excesso a participação de comando e controle. Isso é um aspecto. O outro aspecto, como eu já disse, é a questão da presença de Estado em outras situações. Por exemplo, a baixa institucionalidade dos municípios faz com que, e o grande número de municípios em cada estado, faz com que municípios fiquem atrelados aos programas sociais, à empregabilidade na própria prefeitura ou no estado, e com isso você não tem um município sustentável do ponto de vista econômico. Isso também tem reflexos na atividade que vai levar ao desmatamento, ao garimpo ilegal ou à degradação de uma maneira geral. Portanto, nós temos uma pleiade de situações que nós precisamos resolver. O maior desafio é a organização do Estado brasileiro. Nós não alcançamos o patamar dos países desenvolvidos, mas o quanto mais se toca é numa reforma administrativa para diminuir o Estado brasileiro. Diminuir para quem e para quê. O Estado brasileiro ainda não está nem presente na Amazônia. E nós já vamos diminuir mais o Estado brasileiro.
Essa é uma das perguntas que eu coloco, não só como gestor, mas também como cidadão. Evidentemente que nós não somos uma ilha. Os governos, os estados têm temos que cumprir normas, temos que cumprir leis. E, por exemplo, agora, nesse momento mais agudo do desmatamento que houve no Brasil, nós não podemos contratar por concurso público por conta da PEC emergencial e por conta de muitos estados estarem acima da lei de responsabilidade fiscal com pagamento de pessoal. Isso é preciso e necessário que a gente utilize as ferramentas. Veja que nós poderíamos ter contratado para a segurança e para a saúde, mas não poderemos contratar para o meio ambiente, para combate ao desmatamento, né? Então, assim, é preciso que a gente olhe a situação de desmatamento, degradação ambiental, mineração ilegal, como uma coisa que o Estado precisa estar presente. Não basta a autorregulação de mercados. Tem que ter a rastreabilidade, tem que ter o comando e controle, mas tem que ter, sobretudo, geração de emprego e renda para que a gente tire as pessoas da ilegalidade. Portanto, o maior desafio não é só do Pará, não. É do Brasil inteiro. É retirar a população que hoje tem baixa oportunidade e que encontra oportunidade na ilegalidade e fazer com que ela se torne uma atividade legal e ela tenha condições de emprego, renda e estabilidade de emprego e renda. Muito obrigado, secretário. Nós temos aqui essas colocações que foram muito interessantes, a Gabriela colocando a ausência do poder público, o senhor colocando essa perspectiva de uma melhoria institucional do sistema de governança. Mas eu gostaria de perguntar agora para o delegado Alexandre Saraiva sobre a realidade hoje de pressões de desmatamento na Amazônia. Nós conversávamos no início, antes de entrar no ar, e ele se referiu exatamente a essa pressão internacional, do mercado internacional de consumo de madeira. Eu queria saber, doutor Alexandre, como isso aconteceu, essa transformação no mercado internacional e como isso pressiona a realidade brasileira e o que precisaria ser feito interna e externamente para conter essas pressões em torno da questão da madeira. Bem, o mercado internacional da madeira era dominado, é ainda dominado pelos países do Sudeste Asiático. Ocorre que eles vêm a cada ano fornecendo menos madeira no mercado internacional. A produção naqueles países está entrando em colapso e existem vários artigos científicos de pesquisadores japoneses que indicam que a destruição das florestas do Sudeste Asiático foi por ponta de lança a madeira, a exploração ilegal e exagerada da madeira. Então, isso aumentou a pressão sobre a madeira da Amazônia. É ruim? Não, necessariamente. Foi ruim para as florestas do Sudeste Asiático, mas, abstraindo disso, é uma oportunidade de geração de emprego, de negócios, de geração de renda no Brasil, desde que a gente não cometa os mesmos erros que já cometemos aqui no Brasil, na Mata Atlântica, e que destruímos a Mata Atlântica, mas uma outra humanidade sem conhecimento, e que os países asiáticos cometeram. Então, podemos gerenciar as riquezas amazônicas, sem sombra de dúvida, a imensidão amazônica, com critério, com racionalidade e cumprindo os normativos, é possível uma exploração racional. Até porque, do jeito que o Brasil faz hoje, o processamento da nossa madeira, quando vai para a exportação, é um processamento primário, é pranchão, caibro, que vai para a Europa. E lá, sim, se agrega valor sobre isso. E a Europa tem um posicionamento dúbio em relação às exportações brasileiras. Se, por um lado, se olhar lá o regulamento 1760 de 2010, que trata da importação de carne bovina pela Europa, você vai ver um regulamento com uma cadeia de custódia extremamente rígida, minuciosa. A palavra rotulagem está escrita 35 vezes. O boi tem que receber um brinco no pasto, passaporte para entrar na Europa, passaporte. Quando a gente olha o regulamento para importação de madeira, que é o regulamento 995 de 2000, aí nós temos um regulamento extremamente leniente, permissivo. O importador só tem que informar a primeira vez que importa de quem comprou. Não se exige muita coisa.
Então, é uma porta aberta para a ilegalidade, porque madeira documentada não é sinônimo de madeira de origem ilícita. A Gabriela colocou bem aí, a maior parte do desmatamento ocorre em terras federais, em áreas federais. Isso o quê? É uma madeira que foi esquentada. O DOF ou a guia florestal saiu de algum lugar. A Europa deveria ter essa cobrança. Mas por que não tem? Por que não cobra da madeira a mesma coisa que cobra do gado? Porque nossos produtos agropecuários, quando entram na Europa, entram como concorrência. A madeira entra como insumo para a economia deles. Então, sem embargo, que a nossa responsabilidade é indiscutível, a maior responsabilidade é do Brasil, também sempre foi pacífico que o mercado consumidor tem, sim, uma grande relevância no combate aos crimes. Então, é preciso que a comunidade internacional saia do discurso e venha para a prática. Até porque, se a gente olhar as imagens de satélite dos estados da Amazônia Legal, a gente vai ver que essa dinâmica, desmatamento soja, desmatamento gado, isso foi muito verdadeiro na década de 80, 90, anos 2000, hoje não é mais bem assim. Existe, pegar os dados do IBGE, produção agropecuária na Amazônia Legal, o aumento é 5%, 6%. Pega o desmatamento, aumento de 70%, 80%. Então, assim, tem um vazio entre uma coisa e outra que não pode ser explicado pela produção agropecuária. Então, é preciso que se tenha um diálogo honesto, verdadeiro, e que não se pode usar meio ambiente como desculpa para protecionismo. Então, essa também é uma questão. E eu concordo com o secretário. Se a gente quer preservar a Amazônia, é preciso preservar o ser humano. Não adianta. Existem milhões de brasileiros morando na Amazônia. É preciso que essas pessoas tenham as oportunidades, as mesmas oportunidades que o restante do país tem. Doutor Alexandre, eu gostaria ainda de continuar com a pergunta, aproveitando aqui a pergunta de um internauta, que, pelo fato da sua especialização exatamente na questão da madeira, da sua história de contenção do crime organizado nesse sentido, o senhor tem uma ideia de quanto sai de madeira ilegal do Brasil, não só de madeira, mas também de ouro, se pudesse responder? Olha, eu imagino, eu não tenho dados científicos disso, tá? Que um dos maiores desvios de recursos públicos no Brasil está relacionado a ouro e a madeira. Pra você ter uma ideia, em um final de semana no aeroporto de Manaus, nós prendemos 2 americanos com 55 quilos de ouro, saindo do Brasil, declarando, não estava escondido, não, na bagagem de mão. Foram na Receita Federal e mostraram: esse ouro aqui é de reciclagem de joias. Está declarado no imposto de renda. O pessoal da Receita desconfiou, mas não tinha muito o que fazer. Por sorte, a gente tinha acabado de receber um equipamento novo que faz a leitura química do ouro. E aí, quando o perito foi lá e fez a verificação, a pureza era superior a 98%. E no ouro reciclado de joias chegaria no máximo a 75%, 76%. Isso em um final de semana. Você imagina que não já saiu. Então, a palavra-chave para a gente saber o quanto a gente perde e também para saber e para impedir que isso continue é rastreabilidade, mas uma rastreabilidade científica. Então, o ouro lá de Itarituba, ele tem uma assinatura química específica. O ouro de Roraima tem outra assinatura química. Então, é preciso fazer um banco de dados com isso para começarmos a cruzar essas informações, e a madeira a mesma coisa. Usar tecnologia de isótopos estáveis para a gente ter o quê? Agregar valor à nossa madeira. Porque se diz muito que os indígenas vendiam madeira por um preço vil, né? Trocavam por espelhinho. Eu não sei se eles vendiam por um preço vil, porque, dada a diferença tecnológica entre as civilizações, talvez fosse um bom negócio. Mas hoje, o preço que a madeira brasileira está chegando no mercado americano, no mercado europeu, é aviltante. O IP está sendo vendido. Site, pode entrar no site. Semana passada eu conferi. O IP sendo vendido a preço de compensado, a preço de pinos. Isso não tem cabimento. Na Europa está sendo vendido a preço de eucalipto. É porque está se lançando no mercado uma quantidade imensa de madeira. Então, a ilegalidade é muito grande. Agora, quantificar isso, eu não me arrisco, mas acho que é muito, muito alto.
Obrigado, doutor Alexandre. Eu queria fazer uma pergunta agora para a Gabriela, que é referente a uma questão que bastante polêmica, que tem sido colocada pelo governo federal, e que tem diversos conceitos, diversas narrativas, que é a questão da soberania sobre os nossos recursos naturais, enfim, como se encara isso. A Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de junho de 1992, diz o seguinte: princípio 2. De conformidade com a Carta das Nações Unidas e os princípios do direito internacional, os Estados têm o direito soberano de aproveitar seus próprios recursos segundo suas próprias políticas ambientais e de desenvolvimento, e a responsabilidade de velar para que as atividades realizadas dentro de sua jurisdição ou sob seu controle não causem danos ao meio ambiente de outros estados ou de zonas que estejam fora dos limites da jurisdição nacional. Então, eu pergunto, Gabriela, como você vê essas conquistas, esses avanços que nós temos desde a Conferência Rio 92, e como essas afirmativas se configuram hoje, se fortalecem ou não, dentro do contexto de emergência climática. Joia, obrigada. Complexa, né, essa pergunta com relação à soberania, e acho que o nosso cenário traz uma dilapidação do nosso patrimônio, né, isso que a gente está vendo hoje, né, quando a gente vê, né, facilmente que o desmatamento ele está bastante concentrado em florestas públicas, em terras públicas, né? Parte desse desmatamento está, os 45% que eu citei, né? 28% deles está em florestas públicas não destinadas, que são áreas públicas, são patrimônio público nosso e que estão desprotegidas hoje, né? Então, quando o secretário Mauro fala desse histórico de demanda, né, de necessidade de ordenamento territorial, de regularização fundiária, de destinação de terras públicas, acho que passa muito por isso mesmo, né, de fortalecer essas políticas públicas, de se ter. Hoje a gente tem um cenário de ausência de gestão desse território, né, dessas áreas públicas, especialmente as federais, que elas têm uma participação mais importante, né, no desmatamento, e o desmatamento ele traz, além da perda da biomassa vegetal ali, né, tanto o desmatamento como a queimada, mas a perda também do nosso patrimônio natural, da mega biodiversidade que a gente tem na Amazônia, e que todos sabemos da mega biodiversidade da Amazônia, mas conhecemos muito pouco sobre ela, né? E o papel, a importância, e esse conceito da soberania, né, sendo muito importante para a conservação desses recursos naturais que nós temos e de todas as oportunidades que se tem, né, tanto da manutenção da floresta, da Amazônia, enquanto manutenção dos serviços ecossistêmicos e que contribuem não só para o microclima e para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, para a produção da agropecuária, inclusive até o Sudeste, né, Sul e Sudeste, da importância da Amazônia para o mundo como um todo, para a questão da emergência climática e a participação do desmatamento sendo muito significativo no Brasil na emissão de gases de efeito estufa e de carbono para a atmosfera, e a gente sabe que a atmosfera ela não vai ter os mesmos limites geopolíticos que nós temos no território, né? Então, os impactos que a gente causa hoje na Amazônia, eles são sentidos e serão muito mais sentidos para o mundo como um todo. Então, acho que para além do enfraquecimento, para esse cenário de dilapidação, para além do enfraquecimento das políticas públicas que já existiam, né? Hoje a gente está chegando aí 30 anos da Eco 92,
40 anos da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Ano que vem são 10 anos do Código Florestal. Então, essa demora na implementação das políticas e a abertura para flexibilização das legislações, né? E aí a gente está vendo discutir muito sobre regularização fundiária, regularização sobre licenciamento ambiental, né? A autodeclaração no licenciamento ambiental. Então, todas essas questões reforçam essa narrativa de que o nosso patrimônio está lá disponível para ser dilapidado, né? E o que a gente precisa é de ações contundentes, não só política pública, não só a implementação da política pública por parte dos órgãos públicos, mas os arranjos público-privados para apoio a essas ações, né? Então, a gente tem trabalhado, inclusive com o Estado do Pará, nas estratégias nos planos estratégicos para o desenvolvimento de baixas emissões para os estados, né? Cito Pará, mas que a gente apoia também e trabalha junto com Mato Grosso, com Roraima e outros estados, para buscar essas alternativas a partir de economia verde, de bioeconomia, e como alcançar esses arranjos público-privados para que as ações contundentes sejam implementadas. Obrigado, Gabriela. De fato, essa questão de soberania, porque você tem as questões de lançamento de carbono na atmosfera, é claro que alguém tem que ter as digitais nesse processo e tem que ser identificadas, né? O mundo do futuro não vai ficar sem a responsabilização dos grandes poluidores, que são os G20, né? Os países ricos que hoje saíram da COP abandonando os menos favorecidos, né? Que foi uma verdadeira vergonha humanitária, eu diria assim, né? Desculpem a intervenção, mas eu não posso deixar de colocar essa necessidade de justiça ambiental nesse processo, né? Eu passo, então, ao secretário do Estado do Pará, o Dr. Mauro de Almeida, perguntando o seguinte, secretário: o Estado do Pará abriga vários hotspots de desmatamento, que são monitorados, né? O lado oriental da Amazônia vem perdendo capacidade de troca de carbono por oxigênio, a floresta passa por um processo de desertização, na medida em que ela vai perdendo suas funções ecossistêmicas, e essa fragilização se dá por conta justamente da continuada degradação ambiental que vem há muito tempo. Então, eu queria perguntar, no âmbito da competência do governo do Pará, quais são as medidas que vocês estão tomando frente a esse estado, eu diria até de emergência, não é? Bem, Carlos, como eu disse, a questão também do desmatamento é um processo histórico e também com viés econômico, né? No início, eu falei da regularização fundiária. O Estado do Pará tem 70% das suas terras de domínio da União, tá? E algumas delas, áreas indígenas e unidades de conservação federal. Portanto, como eu disse, na Lei Complementar 140, a gente fiscaliza aquilo que a gente licencia. Muitas das coisas que estão em áreas federais, ou unidades de conservação em terras indígenas, são atribuições da União, né? Nós nos propusemos, desde que entramos no governo, neste governo que está, governo estadual, evidentemente, a trabalhar na jurisdição ou nas propriedades de domínio do Estado e nos licenciamentos de empreendimentos que são atribuição do Estado. Nos últimos 12 meses, nós conseguimos, em 7 meses, baixar o desmatamento nas áreas estaduais. Porém, em um contexto geral, nas áreas, quando a gente fala do Estado do Pará, esse desmatamento, como saiu recentemente, ele teve um aumento menos do que os outros estados, mas ainda mantendo o patamar de 40% de desmatamento do Estado do Pará, como dentro do contexto da Amazônia Legal. O importante são os passos que a gente está dando para reverter isso.
E nós temos um plano, que chama Plano Amazônia Agora, que nós instituímos desde 2019 para cá, que tem eixos de Força Estadual de Combate ao Desmatamento. Nós aumentamos o número de fiscais de 2019, que eram 10, para agora 100 fiscais no estado do Pará. Nós estamos na 17ª Operação Amazônia Viva, que é da Força Estadual de Combate ao Desmatamento. E temos também os programas Territórios Sustentáveis, que incentiva cadeias produtivas vocacionadas da floresta e do estado do Pará, como cacau, açaí, a pimenta do rei. A abertura de crédito para pequenos produtores rurais, até R$100 mil, que é o chamado Banparabio. A estratégia de bioeconomia que nós apresentamos, agora na COP26, e nós estabelecemos que nós vamos ter uma política estadual de bioeconomia, e diversos outros, um mosaico de iniciativas que nós estamos tendo. Com isso, nós queremos tirar a população, que eu disse, que hoje ver oportunidade em ambientes de ilegalidade e trazê-las para a legalidade. Além disso, dar oportunidade para que a gente mude a chave da econômica do estado do Pará. Esse é um processo megalômano? Não, mas ele é um processo grandioso, em que nós não fazemos isso sozinhos. Nós temos que ter a cooperação dos municípios, nós temos que ter a cooperação do setor produtivo, nós temos que ter as salvaguardas aos indígenas e comunidades tradicionais, que são eles os grandes guardiões da floresta. Então, a gente precisa ter uma concertação e um diálogo com todos os segmentos da sociedade. Mas, para isso, nós precisamos ter uma coordenação. E é isso que tem faltado em relação ao governo federal. Nós precisamos ter não só uma coordenação, o governo brasileiro, o governo federal, seja com a face internacional como República do Brasil, seja a face interna como União, precisa retomar a coordenação dos esforços para isso. Sem isso, sem também passar as atribuições, sem resolver alguns problemas históricos de regularização fundiária, de atribuição federativa, nós não conseguiremos alcançar nosso objetivo de redução de gases de efeito estufa, de todos os compromissos que nós estabelecemos na COP26. Nós temos muita gente querendo ajudar, países querendo ajudar. Em relação, até invadindo a pergunta que foi feita para a Gabriela sobre a questão de soberania, nós só perdemos soberania quando nós não queremos ou não sabemos onde nós queremos chegar. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, quando a gente pauta o debate político e geopolítico em relação a onde nós queremos chegar, sobretudo de transformação social, e como você falou, pode chamar de justiça ambiental, mas justiça climática ou justiça social, quando nós sabemos onde queremos chegar, tudo fica mais fácil, né? E aí a gente tira essa sombra de que nós vamos enfraquecer a nossa soberania para uma luz de que nós vamos, sim, melhorar a vida da população e rivalizar com os países desenvolvidos em desenvolvimento. O que nós precisamos é de uma economia do cuidado com as pessoas e que tem a ver com uma economia do cuidado com a floresta, uma economia do cuidado dos nossos rios, uma economia do cuidado das nossas cidades. E, em suma, nós precisamos de uma grande concertação nacional com, sobretudo, diálogo. Muito obrigado, secretário. O senhor me lembra aqui justamente o papel da economia nesse processo, né? Quando nós falamos que nós vivemos no reino de Midas, né? Onde os bens ambientais são precificados e muitas questões acabam, que são direitos fundamentais, acabam sendo atingidos por esse modelo econômico, que se não for transformado, nós não vamos conseguir implementar um sistema de gestão efetivo, né? E nessa linha, eu gostaria de perguntar para o doutor Alexandre Saraiva, que se notabilizou pela sua probidade, não é? Como um cidadão brasileiro, funcionário exemplar, que foi perseguido, essa situação de um abismo entre a obrigatoriedade da proteção ambiental e o papel político, né, do governo, né? Então, doutor Alexandre, como resolver essa equação onde você tem um setor que cumpre o seu papel como a polícia, né, a Polícia Federal, que tem uma atribuição específica, constitucional, está exercendo o seu papel, e, por outro lado, você tem um governo
imbricado por toda a sorte de interesses econômicos que acabam levando a distorções do processo de governança, não é? O que fazer para que esse sistema deixe de apresentar esse abismo, não é? E a gente tenha a possibilidade de uma gestão mais eficiente, mas com isonomia, não é? Qual o caminho a percorrer? Bem, primeiro que um Estado democrático de direito, uma característica do Estado democrático de direito é o Estado cumpre as leis que edita ou que editou. O primeiro a cumprir as leis é o Estado. Isso é básico. O que as instituições devem fazer é também cumprir a lei, de forma impessoal. A questão é que nós temos aí uma democracia que está se fortalecendo. Nós não vamos alcançar a perfeição da noite para o dia. Eu acho que avançamos muito, temos muito que aprender como sociedade, mas não adianta, assim, a polícia vai resolver, o IBAMA vai resolver. Sim, a polícia e o IBAMA têm um papel fundamental, os órgãos estaduais de meio ambiente também, mas é preciso que a sociedade esteja imbuída desse espírito. Porque o Brasil venceu vários desafios, hiperinflação, a reconquista da democracia, tudo isso foi o quê? A mobilização da sociedade brasileira que conduziu a isso. E eu não vejo essa mobilização em prol do meio ambiente, especialmente em prol da Amazônia. Porque, vou citar o carioca porque eu sou carioca, o carioca gosta muito da Amazônia, tomando um chopp no Leblon, olhando para a praia. E a quantidade de discurso, de posts na internet, não se traduzem em efetiva proteção pela floresta. Não se traduz. E dessa geração é a proteção da Amazônia. A gente está num processo histórico importantíssimo. E nesses 10 anos que fiquei na Amazônia, uma coisa que eu vi é como os criminosos são eficientes, como eles conseguem destruir rápido. Nós acompanhamos pegamos as imagens e fomos acompanhando o que já tinha acontecido, que eles destruíram 400 hectares em 30 dias, corte raso, 800 campos de futebol, exclusivamente para explorar madeira, depois a área é abandonada, eventualmente é grilada, se coloca ali meia dúzia de cabeças de gado, não como uma atividade econômica, mas só para firmar a posse. Depois se faz uma declaração falsa de propriedade. Enfim, a questão fundiária é urgente também. E existem legislações que foram criadas com a melhor das intenções. Eu cito a Lei 11.952, no artigo 5º prevê uma possibilidade de regularização fundiária para quem já está ocupando a área diretamente com a própria família, antes de 2008, e a gente já viu ali médico, piloto de avião, pessoas com 8 anos de idade à época, dizendo que estavam ali na área, estavam tocadas. Então, enquanto a sociedade brasileira não exigir dos seus governantes, dos seus parlamentares, a proteção da Amazônia, vai acontecer o que acontece, é parlamentar defendendo o criminoso. A gente vê isso o tempo todo. Se é crime, é crime. O parlamentar não tem que questionar a ação da polícia, tem que trabalhar, se for o caso, alterar a legislação, é legítimo. Agora, enquanto aquela lei estiver valendo, ela tem que ser cumprida. Porque nós temos que fazer um Estado, um país baseado na lei, nós não temos que fazer um país baseado no crime. É inconcebível madeireiro ilegal fazer manifestação, queimar a viatura do IBAMA. É inconcebível garimpeiro fazer manifestação. Autoridades públicas, como o prefeito, agora eu vi falando, defendendo uma atividade gritantemente ilegal. E é isso que tem que mudar. Bom, eu queria, agradeço muito, doutor Alexandre, e tem uma questão aqui que está sendo perguntada, sobre como os governos, eles controlam o transporte de uso de mercúrio e cianeto na região, né? Não sei quem teria essa possibilidade de nos responder de forma mais rápida essa questão. Fica a pergunta aí para qualquer dos três, por favor. Bem, são produtos controlados.
são produtos controlados. E a Polícia Federal que faz a compra desses produtos tem que passar pela Polícia Federal. Mas é óbvio que isso está na ilegalidade. Né? Está na ilegalidade. O contrabando já aprendemos, quando eu trabalhei em Roraima, aprendemos uma vez uma cápsula de mercúrio. E é caríssimo. É um negócio que movimenta uma máquina muito bem azeitada de crime, de corrupção, e esses insumos, está falando de mercúrio, mas como é que uma balsa daquele tamanho chega lá? Como é que o combustível chega? Existe toda uma logística para aquilo. Por isso que eu digo, operacionalmente falando, é difícil acabar com a terrorismo? Não, não é difícil. Operacionalmente não é difícil. Em termos de vontade política, é muito difícil. Doutor Alexandre, então, emendando na sua pergunta, é possível controlar? O que deve ser feito? Bem, estamos falando de garimpo ou de desmatamento? Garimpo? Não, estou falando do descontrole, da perda de controle sobre as marcas, o garimpo específico. O garimpo. Corrida do ouro, em qualquer país do mundo, é um desafio imenso conseguir segurar a corrida do ouro. Então, assim, na medida do possível, é preciso regularizar o que pode se regularizar. É preciso gerar riqueza, emprego, para você já descomprimir aquela situação de carência, de miséria da população. A pessoa está do lado de uma área que fica rica em ouro e está vivendo na miséria. Isso aí não país nenhum do mundo é assim também. Né? Então, a gente precisa... E a atividade de mineração, ela sempre causa algum grau de dano ao meio ambiente. Isso é inevitável. Mas a gente tem que pesar até onde isso pode ir. Porque a pobreza também causa muito dano ao meio ambiente. A pobreza, eu diria que é o maior problema do meio ambiente, é a pobreza. Então, ultrapassado isso, vou dar um exemplo lá em Roraima. Garimpo na terra Yanomami. Sempre foi um problema, eu trabalhei lá em 2012, 2013, 2014. Fizemos uma operação chamada Chauara. Primeira coisa, apreendemos todos os aviões que estavam ligados ao garimpo. Foram 16 aviões apreendidos. Suspendemos os brevês dos pilotos. Prendemos não o trabalhador que estaria explorado, condição análoga de escravo. Isso não. Mas fechamos o rio. Aquele rio era possível fechar com uma corrente. O rio Madeira não dá. Acabou. Resolveu. Infelizmente, eu saí de lá, 3 meses depois a base foi fechada, e na época tinha 5 mil, hoje tem 20 mil. Mas jeito tem. Agora, o país tem uma riqueza imensa de ouro. Vai achar o quê? Que vai deixar aquilo assim, sem a visão do Estado, e vai ficar assim, sem que ninguém tente se aproveitar daquilo ali? É uma ilusão. Não adianta criar unidade de conservação no papel, fazer um mapa, assim, aqui é unidade de conservação, está protegido. Bota 2 servidores do ICMBio lá e acha que está tudo certo. É claro que vai dar problema. É claro que não funciona. Como fazer? Desmatamento é imagem de satélite. Imagem de satélite, hoje em dia, com essa tecnologia de nanosatélites, que nós temos imagens de alta definição, alta resolução temporal, e aí você precisa do quê? 2, 3, 4 helicópteros, 50, 60 homens. Ah, mas você vai atingir em todos? Não vou atingir em todos, não preciso. É a lógica da lei seca. Qual a probabilidade de alguém separar da lei seca? Nunca fiz a conta, estatisticamente, mas deve ser 0,001%. Mas isso é suficiente para quê? Para que 80%, 90% das pessoas deixem de beber e dirigir. Essa é a lógica, é colocar o risco na equação mental do criminoso. É isso que deve ser feito, isso tem um efeito maravilhoso. Se você pegar o desmatamento em Roraima, de 2018 para 2019, foi o estado que mais desmatou. Não em área, mas aumento percentual. Teve um aumento de 202%. Só que o Roraima só tem uma saída, a BR-174. Não tem muito mais por onde sair. Então, nós fizemos um trabalho em cima de fiscalização na BR-174 no Poço de Manaus. No ano seguinte, madeira ilegal, exclusivamente sobre madeira ilegal. No ano seguinte, 2019 para 2020, o desmatamento foi de menos 50%. Então, é claro que funciona, que é possível, e é claro que a madeira ilegal é a grande mola econômica dessa organização criminosa que destrói a Amazônia. Bom, eu quero ainda voltar a falar com o senhor sobre o crime organizado. Eu acho que esse é um ponto que nós não tocamos ainda, né? A dinâmica econômica da sociedade, essas questões todas que são colocadas aqui são parte do processo, mas nós temos mais do que isso, né? Mas ainda nessa linha aqui, eu queria perguntar para a Gabriela o seguinte: Gabriela, as questões de demanda social,
as vulnerabilidades da população que levam a uma exploração do território desregrada. Isso é um fato, nós convivemos com vulnerabilidades sociais e vulnerabilidades ambientais. Mas eu pergunto a você sobre a cultura política brasileira, não é? Quando nós consideramos o arcabouço institucional da nossa moderna democracia, executivo, legislativo e judiciário, esse meio, principalmente no meio político do executivo e do legislativo, ele está permeado por uma cultura que tende à degradação, né? Uma avaliação que nós fizemos do Congresso Nacional é que você tem, de cada 4 votos, 3 votos são a favor da insustentabilidade, né? Isso tomando por base, por exemplo, a aprovação da legislação do licenciamento ambiental, entre outras, né? Aqui você atribui essa realidade da baixa cultura ambiental no meio político brasileiro, principalmente no setor legislativo. Ótimo. Eu entendo que existem forças, né, que manipulam também, que mexem com os andamentos das proposições políticas, né, dos projetos de lei, que reforçam que buscam reforçar, né, essa narrativa que está sendo fomentada de que a floresta está à disposição para ser dilapidada, né, e que muitas vezes, em muitos casos, né, tem forças para além dos políticos que estão agindo ali naqueles projetos de lei, mas que existem também, a gente tem acompanhado bastante a Frente Parlamentar Ambientalista, a Frente Parlamentar mais voltada às políticas indígenas. Então, a gente vê que existe essa organização também e cooperação do legislativo para fortalecer as políticas ambientais, mas ambientais e de desenvolvimento sustentável, enfim, né? Acredito que hoje o que a gente tem visto de flexibilização, quando não está funcionando alguma coisa, então a ideia é que se mudar a lei, se flexibilizar, ela vai, licenciamento ambiental, por exemplo, se tornando autodeclaratório, vai resolver a demora, né, ou questões de poder implementar investimentos na Amazônia ou em qualquer lugar do país, né? E hoje o que a gente vê, tanto acompanhando, e eu na diretoria adjunta de políticas públicas, acompanho em especial o Consórcio da Amazônia Legal e os estados da Amazônia, especialmente os órgãos de meio ambiente e os órgãos de ordenamento territorial e fundiários, e a gente vê que as alterações que estão sendo propostas hoje nas legislações, elas não resolvem os desafios, os gargalos que se tem na implementação das políticas públicas, né? A fragilização de todo o processo e não resolvem as questões. O que a gente precisa, de fato, é ouvir a ciência, partir da ciência, né, com informações robustas, informações estratégicas para a gestão e para o ordenamento do território. Partindo dessas informações, e aí cito o CAR, que é uma ferramenta super importante e estratégica, que hoje está sendo usada meramente como um cadastro e ainda com a possibilidade de ter indícios aí de usos escusos para grilagem, né? Mas que é uma ferramenta super importante para o ordenamento territorial, né? Porque hoje a gente tem uma fotografia dinâmica, né? Uma fotografia que está sempre ali sendo atualizada, uma informação do território que tinha, né? Que há pouco tempo a gente não tinha. A gente teve um salto importante da informação, de se ter a informação. Essa informação ela precisa estar transparente, né, acessível
para a sociedade, para que a sociedade trabalhe pesquisa, monitoramento, acompanhamento da implementação das políticas, mas que ela sirva também como planejamento, né? Então, hoje a gente tem uma informação riquíssima com relação ao nosso território, né? Tanto as terras públicas como das terras privadas, o uso que se dá nessas terras privadas, né? Um acompanhamento praticamente diário de informações e de imagens de satélite que podem servir, que devem servir para a orientação, para o planejamento e para a elaboração das políticas, né? Então, eu vejo aí de uma forma segmentada, né? Os projetos de lei muitas vezes são elaborados dissociados ao problema, e hoje a gente conversava com o presidente de Instituto de Terras lá do Pará, e falava justamente disso, né? De levar a discussão até onde ela precisa ser discutida e encontrar soluções para que esses projetos de lei eles reflitam as necessidades de fato de melhoria do processo. E aí é importante a gente falar também nesse meio político da importância da formação de capacidades, da gestão de conhecimento nos órgãos públicos, né? Tanto da formação de capacidades dentro do legislativo, né, ali de todo o grupo de assessores e de quem está apoiando ali as discussões dos políticos, que muitas vezes não vêm com o seu background, né, voltado àquelas políticas que eles estão sugerindo. Então, a formação de capacidades e nos órgãos públicos, a gestão, além da formação de capacidades, a gestão de conhecimento, para que a gente tenha uma sustentabilidade das ações, né? E que ao longo do tempo, com as mudanças de gestão que a gente sabe que acontecem, né, pelo próprio processo democrático, acontecem, para que essa mudança de gestão ela não seja prejudicial aos processos benéficos que estão acontecendo, né? Então, a gestão de conhecimento acho que é um dos pontos muito importantes, além de todo o processo de melhoria de fluxos, processos dentro da implementação das políticas públicas, né? Acho que são ações que a gente tem tentado apoiar, fomentar dentro da nossa atuação, do IPAM. Muito obrigado, Gabriela. Que bom se nós pudéssemos atrelar a gestão do conhecimento à vontade política, né? Se tivéssemos um mecanismo que pudesse imediatamente oferecer essa resposta para decisões políticas bem informadas, seria fantástico, não é? Esse seria um caminho desejável. Mas eu queria passar, aliás, é a última rodada, depois nós teremos a de encerramento. Eu queria perguntar ao secretário Mauro Ode Almeida sobre o papel dos governos subnacionais na região da Amazônia, nesse cenário de um governo que não teve a preocupação com o Fundo Amazônico, não é? Como é que os estados subnacionais, os estados como o Pará, Amazonas e outros, estão se mobilizando para suprir essa grande lacuna deixada pela inação do governo federal? Do ponto de vista regional, os estados da Amazônia Legal se organizaram num consórcio dos governadores da Amazônia Legal. Esse consórcio tem uma plataforma financeira ou uma plataforma de acolhimento de recursos que é administrado pelo Funbil, é uma contratação direta do Funbil. Além disso, os estados têm tentado se organizar para aquelas questões comuns, né, sejam tratadas de forma coletiva. O consórcio também recentemente lançou o Plano de Recuperação Verde, que é um plano com uma estratégia semelhante ao Plano Amazônia Agora, que tem levado até a COP26. Do ponto de vista local ou estadual, como eu disse, o Estado do Pará tem o Plano Amazônia Agora, e dentro do Plano Amazônia Agora temos o Fundo da Amazônia Oriental. O Fundo da Amazônia Oriental, que recentemente terminamos o processo seletivo, também acabamos por contratar o Funbil, que foi escolhido nesse processo seletivo, e pretende ser uma das plataformas financeiras desse ecossistema de fundos
que hoje nós temos à disposição, de diversas formas, fundos públicos, fundos privados, e agora essa plataforma financeira nossa, o Fundo Amazônia Oriental, é uma plataforma privada, com gestão mista, né, que pretende ser, como eu disse, um dos colchões financeiros de acolhimento de recursos, de doação e de instituições públicas e privadas. Doações públicas que eu digo internacionais. A gente precisa acolher esses recursos que estão chegando. Depois da COP, tem as iniciativas como o LIFE, que é uma iniciativa do Reino Unido, da Noruega e dos Estados Unidos, que junto com grandes empresas, pretende fazer pagamentos por resultado, em soluções baseadas na natureza, em que nós aderimos. O consórcio aderiu, o Estado do Pará também aderiu. Nós aderimos à plataforma Race to Zero, também uma plataforma da ONU, em que a gente tem meta de redução de gases de efeito estufa até 2050. Aliás, o LIFE também. Mas o Estado do Pará tem meta de redução de gases de efeito estufa até 2036, portanto, mais audacioso que as metas dessas plataformas que nós aderimos, essas iniciativas que nós aderimos. Por outro lado, se nós cumprirmos as metas do Amazônia Agora, em redução de gases de efeito estufa e restauração florestal, nós chegaremos entre 60 da NDC de 2015 apresentada pelo Brasil. Isso não é trivial, isso é um programa, como eu disse, ousado, audacioso, inovador, mas que precisa de apoio e suporte, seja de instrumentos financeiros como esse que a gente apresenta, seja dessa relação dialógica que eu também preconizei. O Fundo Amazônia, que hoje está praticamente extinto, ele também era um dos elementos de financiamento seja de combate ao desmatamento e estruturação de cadastro ambiental e regularização fundiária, mas nós precisamos de uns instrumentos de transição para uma economia de baixo carbono que sejam implementados. O Fundo Verde para o Clima, instituído desde a COP ou do Acordo de Paris, precisa funcionar. Ele precisa se desburocratizar e precisa ser implementado. E outras iniciativas também precisam acontecer. Sem a transferência de recursos, mas sem também a possibilidade que os estados subnacionais se estruturem institucionalmente, nós não alcançaremos o nosso objetivo. Portanto, eu deixo esse alerta, eu sempre falo dessa necessidade de uma relação cooperativa para que a gente não fique no âmbito das utopias e faça também com que a população, de uma maneira geral, acolha isso, absorva as mudanças climáticas, as estratégias ambientais, a agenda ambiental como sua, dentro da sua casa. A Europa já entendeu, a Ásia vem entendendo, sobretudo porque alguns países da Ásia estão ameaçados se nós ultrapassarmos os 1,5 graus, se eles forem alcançados em relação à elevação do nível do mar e outras situações de eventos extremos. Nós precisamos também entender que a mudança do ciclo hidrológico na Amazônia, a mudança do regime de chuvas na Amazônia, vai trazer prejuízo para todos do Brasil, quiçá do mundo. Então, é preciso que a gente verdadeiramente coloque isso como uma pauta urgente e uma pauta do nosso dia a dia. Muito obrigado, secretário. O senhor me lembra aqui a decepção com a COP26, na medida em que os países ricos praticamente se abstiveram, né, desse aporte de recursos para que os países em desenvolvimento pudessem fazer a transição. Acho que isso foi uma das grandes lacunas de solidariedade, né, que a conferência deixou. E agora, rumo à COP27 do Egito, a gente espera que algumas dessas questões basilares sejam retomadas, né? Eu acho que isso é fundamental, esse pacto de solidariedade, né? Agora, como nós estamos já com o tempo esgotando, eu gostaria de fazer uma última rodada perguntando a todos, e que respondessem rapidamente, por favor, em função do tempo, sobre
o futuro, né? O futuro da Amazônia. Primeiro, o que nós precisamos fazer em curto prazo, em médio prazo e longo prazo. O que dentro das nossas competências, da nossa realidade, nós podemos promover para sair dessa dificuldade. As questões colocadas por todos já colocam as vulnerabilidades, as dificuldades, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de palpite sobre políticas públicas, né, que a gente passe para a realidade de transformação. E aqui não precisam ter medo de utopizar, de fazer a utopia. Nós precisamos dela para avançar. Né? Mas, além dessa pergunta, eu gostaria que o delegado Saraiva me respondesse muito rapidamente a questão do crime organizado. Nós temos os paraísos fiscais, né, que financiam, por exemplo, a pesca ilegal. E 70% da pesca ilegal praticada no mundo é proveniente de recursos vindos dos paraísos fiscais. Isso tem repercussões na Amazônia, delegado? Olha, o que eu posso dizer é que garimpo, desmatamento, tráfico de drogas são atividades criminosas e os recursos financeiros dessas atividades circulam de uma para outra. Do tráfico de drogas para o desmatamento, do garimpo para a droga, do ouro para a droga. Então, organização criminosa não tem preconceito quanto a crime, vai onde está dando dinheiro. Né? E jogo do bicho, contravenção, que é uma coisa mais inocente que o jogo do bicho apareceu no início, e uma das organizações mais perigosas do Rio de Janeiro está ligada ao jogo do bicho. Então, é muito complicado isso. E o que é a característica central de uma organização criminosa, segundo até a Convenção de Palermo? É a capacidade de adentrar nas organizações do Estado. Isso é a característica mais perigosa de uma organização criminosa. E, infelizmente, nós não, como todos os países do mundo, no Brasil não está livre disso, mas tem que combater o tempo todo. A vigilância completa é o ponto fundamental de um Estado, se precaver contra a infiltração de uma organização criminosa. Mas, delegado, acho que, para encerrar, gostaria de ouvir do senhor também essa perspectiva do que é necessário para o Brasil salvaguardar a Amazônia em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo, na sua visão. Olha, em curto prazo, acho que a gente tem que aumentar a fiscalização, fazer uma fiscalização verdadeira. Não pode parecer para o criminoso que aquelas ações são ações pontuais. Tem que ser uma coisa constante, uma presença constante, uma estratégia de presença constante. E isso não é nem tão caro. Uma auditoria nas autorizações de desmatamento, de exploração madeira, porque a gente sabe que isso é muito documento que esquenta a madeira que é retirada das áreas federais. Isso tem que ser olhado com prioridade. Eu não sei, eu acho que para fazer nos portos, se fizer uma análise nos modos que foi feito na Operação Arquimedes, no Porto de Manaus, em outros portos pelo país, por exemplo, Paranaguá, sem muita madeira, a gente consegue reduzir bastante. Agora, médio, longo prazo investimento em ciência. Se tem uma coisa que vai salvar a Amazônia, é investimento em ciência. Não só a Amazônia, como o Brasil. Um país que não investe em ciência, não investe em educação e tecnologia, ele está condenado à subserviência. Não tem saída para um país que não investe em ciência. E o Brasil investe muito pouco em ciência, infelizmente. Então, é preciso mudar esse paradigma para que a gente tenha uma continuidade da floresta para as próximas gerações. Muito obrigado, delegado. Eu passo para a Gabriela. Você concorda, Gabriela? São essas as linhas, é a ciência que você já se referiu, não é? Quais são as medidas curto, médio, longo prazo para o Brasil sair dessa situação? Com certeza, a ciência é a base de tudo para que todas as ações sejam implementadas de curto, médio e longo prazo. Ela é transversal nesse processo, a educação e o investimento em inovação. Né? Mas em curto prazo, para a gente acabar com o desmatamento, especialmente o desmatamento ilegal, além da implementação das políticas públicas e o fortalecimento delas, a retomada delas, né? Porque hoje a gente tem uma situação no nível federal de ausência das políticas públicas ambientais, de fragilização completa.
Então, mas para além disso, a destinação das terras públicas, nós temos 40 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas na Amazônia. São terras públicas que precisam ser destinadas para cumprir a lei, como o delegado Alexandre falou, a lei de 2006 das florestas públicas, e destinar essas áreas, são 40 milhões de hectares. São vários países da Europa juntos, de terras que estão desprotegidas. Então, destinar as terras públicas, fortalecer as políticas públicas, a governança, os processos de governança, né? A gente teve aí várias instâncias de participação social e de governança que foram fragilizados, né? Aquelas que não foram finalizadas, elas foram fragilizadas, foram reduzidas, a participação social, a possibilidade de discussão, de debates, né, e de participação, de fato, na elaboração e implementação delas. E ainda, para além de combater o desmatamento ilegal com a destinação das terras públicas e com o combate, de fato, a retomada das políticas, também de fortalecer os arranjos público-privados. E eu acho que daí, Carlos, você falou sobre a sensação, né, de que não saíram muitas coisas positivas da COP26, mas talvez o que a gente pode aqui elencar, além do artigo 6 e do mercado de carbono e de todo esse potencial, o secretário Mauro falou bastante disso, né, de todo esse potencial do mercado de carbono, especialmente o jurisdicional, mas também de outras, de restauro, a partir da agropecuária, né, de boas práticas na agropecuária, também a gente foram traçados ali muitos compromissos, foram lançados muitos compromissos que precisam alcançar, aterrizar no território, né, e ter ações concretas para que a gente alcance a manutenção de até 1,5 graus, como vem sendo discutido nos relatórios do IPCC, na COP. E na COP, tendo sido lançado isso, acho que esses são pontos importantes para a gente trazer uma reorientação, a partir desses compromissos público-privados, uma reorientação para o desenvolvimento econômico da Amazônia, olhando para o potencial de recursos naturais, né, de instrumentos econômicos que valorizem esses recursos ambientais. Então, esses seriam aí, complementando para médio e longo prazo, as ações de valorização dos recursos de carbono e de pagamento por serviços ambientais que a Amazônia fornece para todos nós do Brasil e do mundo também. Muito obrigado, Gabriela. Então, passo ao secretário do Meio Ambiente do Pará, o doutor Mauro de Almeida, com a mesma pergunta, secretário. Medidas de curto, médio e longo prazo do ponto de vista, acho que do seu, que é de gestão, né? Por onde devemos caminhar? Sim, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite feito pela Carta Capital, agradecer a sua moderação, Ocuí, e um prazer vê-lo novamente, nós que nos encontrávamos no âmbito do CONAMA, no período que estive à frente da Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente. No ponto de vista do curto prazo, manter a Força Estadual de Combate ao Desmatamento. É preciso e necessário que comando e controle estejam presentes. Fazer com que a plataforma Selo Verde de rastreabilidade da pecuária também seja definitivamente implementada e institucionalizada. Isso eu não toquei aqui durante esse decorrer desse webinar, mas é uma plataforma que também lançamos em abril deste ano, pretende fazer a rastreabilidade da cadeia pecuária, da cria, recria, engorda, os indiretos, os chamados indiretos. Nós já temos achados para isso, para que a gente não venda ou não permita que se venda carne vinda do desmatamento ou de outras ilegalidades para frigoríficos e para o mercado internacional. Isso vem até ao encontro do que a comunidade europeia, por exemplo, os Estados Unidos e China fizeram agora um acordo na COP26 para não incentivar compras de onde estiver o desmatamento. Isso a curto prazo. A médio prazo, nós temos o plano Amazônia Agora, e a médio prazo é incentivar a estratégia de bioeconomia, a política de bioeconomia,
o incentivo a crédito para sistemas agroflorestais, para a agricultura familiar, para o pequeno e o médio agricultor. Também salvaguardas aos indígenas, como eu disse, comunidades tradicionais. Trazer os saberes da floresta, os sábios da floresta, para dentro do contexto da economia. Onde há desmatamento, há pobreza, mas a pobreza convencional do que nós chamamos. Não discutamos indígenas como pobres, nem comunidades tradicionais como pobres. Entendamos eles como uma cultura, que é uma cultura originária, que é uma cultura tradicional, que é a nossa ancestralidade, que não se reconhece como pobre. Portanto, é preciso que a gente proteja e salvaguarde os interesses dos nossos indígenas, porque isso é cultura, isso é um encontro com a nossa ancestralidade. E, a longo prazo, as metas que nós temos de redução de gases de efeito estufa, também contempladas no Plano Amazônia Agora, que chegam a 2036. Portanto, para além deste e, quem sabe, de um próximo governo reeleito que está no mandato agora. É uma estratégia, é uma plataforma de Estado e que, como estratégia de Estado, alcança outros governos que não nós estamos agora exercendo nossas atividades. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, secretário, e fico muito feliz, porque hoje nós conseguimos, de alguma forma, possibilitar um raio-x da Amazônia, principalmente os aspectos desafiadores de gestão, né? Desde o desmatamento, muito bem colocado pelo delegado Saraiva, como as discussões de avanços científicos, culturais, que perpassam a sociedade, como o sistema de gestão colocado pelo secretário Mauro Rode Almeida. Eu gostaria só de encerrar dizendo da importância que a Amazônia tem para o Brasil, para a América do Sul, como um grande ecossistema de produção hídrica, não é? Que forma a Bacia do Plata, forma toda a região do Pantanal. E aí seria importante, delegado, que nós tivéssemos a consciência do carioca que toma o seu chopinho, que 40% da água do chopinho provém da Amazônia, não é? Que toda essa dependência ecossistêmica da América do Sul dessa grande máquina de produção hídrica, de regularidade hídrica continental, não é? Então, dizendo que isso é importante para o mundo por conta da diversidade biológica, é importante por conta da regulação climática, é importante para a vida, para a sobrevida, para a sustentabilidade de toda a América do Sul. Nós entramos com uma proposta junto ao Mercosul de um tratado internacional para a proteção dos rios voadores, né? Que nós esperamos que, quando o governo tiver uma face mais favorável à proteção ambiental, a gente possa levar em frente essa proposta de um instrumento de proteção específico para as áreas de recarga, envolvendo outras regiões também, não só da Amazônia, mas que fazem parte desse grande ecossistema, né? Bom, dizendo isso, eu agradeço ao delegado Alexandre Saraiva, a Gabriela Sabian, ao secretário Mauro de Almeida, pelos esclarecimentos e por cumprir esse papel dos debates que nós estamos promovendo pela Carta Capital e PROAN, no sentido de aumentar a consciência pública, né? Um pouco daquilo que a Gabriela fala, que é através do conhecimento da informação que a gente vai transformando a nossa sociedade, e é fundamental que se promovam mais e mais debates, mas, além disso, que se mova a vontade política também para fazer as transformações necessárias, né? Muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado.